Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Alô, amiga, alô, amigo ouvinte. Estamos aqui para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em um artigo de Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre as muitas moradas da casa do Pai. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br. carloseduluz@uol.com.br. E para mais um programa Além do Arco-Íris, hoje contamos com as presenças de Carlos Luz e Sidney Fernandes. Muito bem, amigos, Carlos Luz, Té Oliveira, com muita satisfação que voltamos ao programa Além do Arco-Íris. Eu sou o Sidney Fernandes e, como já anunciou o Theo, vamos contar também com a presença e participação de Carlos Eduardo Luz, que, aliás, é o redator deste programa. Às vésperas da grande transição. Como seria a Terra se os seus habitantes já fossem voltados para o mundo de regeneração, no qual a harmonia entre os humanos prevalecesse? Essa pergunta foi formulada por Richard Simonetti com a interessante proposta de identificar pessoas já dispostas a colaborar no campo do altruísmo pela construção de uma nova humanidade. Considerou Richard que estamos às vésperas da grande transição, anunciado por Allan Kardec, de mundo de expiações e provas, no qual ainda prevalece o egoísmo, para mundo de regeneração. Na obra Caminho da Luz, Emmanuel nos revelou que, por volta do período neolítico, a Terra acolheu grande número de espíritos intelectualmente superiores, porém de moral limitada, que foram expulsos de um planeta iluminado pelos sóis de Capela. Esses habitantes recusaram-se a acompanhar o salto evolutivo daquele orbe e, por não terem valorizado os preciosos instrumentos que detinham em suas mãos, foram trazidos para o nosso planeta pela via da reencarnação, para contribuírem para o progresso intelectual da Terra e, ao mesmo tempo, agregarem em si qualidades morais. Quando ocorrerão essas transformações? Segundo Simonetti, elas já estão ocorrendo. Muitos espíritos obstinados no mal, que teimam com renitência em não se modificar, estão tendo sua última oportunidade de aderirem ao projeto de amor e paz detalhado no Evangelho de Jesus em suas presentes encarnações. Questionaria, então, se estamos verdadeiramente interessados em fazer parte dessa nova geração? Atentemos, pois, para a história de um homem que foi mandado por engano para o inferno. Era um sujeito tão bondoso que somente poderia ir para o céu. Como seu nome não estava na lista dos eleitos, foi encaminhado para o inferno. Alguns dias depois, o próprio Lúcifer apareceu nas portas do céu, exigindo providências do santo responsável. Você mandou aquele sujeito para o inferno e ele está me desmoralizando. Chegou lá, escutando as pessoas, olhando-as nos olhos, conversando com elas. Agora está todo mundo dialogando, se abraçando, se beijando. O inferno não é lugar para isso. Por favor, traga esse sujeito para cá. Bem, a conclusão desta história é que nós devemos viver de tal forma que, se por engano formos parar no inferno, o próprio demônio nos trará de volta ao paraíso. Carlos Eduardo Luz, mostre-nos qual a maneira, qual é a fórmula para herdarmos o mundo de paz e felicidade prometido por Jesus. Aqueles que se esforçam na ação pacífica de convivência e vão ter o direito, o mérito para continuar reencarnando na Terra quando esta for promovida de mundo de expiações, de provas.
para o mundo de regeneração. Qual que é o jeito, Carlos, de ficarmos por aqui mesmo? Então, Sidney, eu acredito que a gente deve ficar com a resposta dada por Richard Simonetti. Na medida em que estivermos dispostos a edificar o bem e a orientar nossas vidas, no sentido de construir a solidariedade no mundo, treinaremos a nossa capacidade de servir. Assim, estaremos nos qualificando para um mundo de regeneração. Ou seja, tratando da nossa evolução pessoal, se cada um cuidar da sua evolução, com certeza o mundo automaticamente será promovido de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. É aquela história se a gente cada um varrer à frente da sua própria casa, o mundo ficará limpo, né? Então, se cada um cuidar da sua melhora e ajustar o seu proceder, o seu pensar, o seu falar, em termos do que nos ensina o Evangelho de Jesus, aí sim nós estamos fazendo a nossa parte em construir esse mundo de regeneração. Como sempre, você é muito feliz nas suas metáforas, e eu acrescentaria que nós teríamos que limpar não apenas a frente da casa, mas o interior da nossa casa e o interior da nossa alma, né, Carlos? Eu tava pensando nessa questão do interior. Quando a gente fala varrer à frente, eu acho que, obviamente, quem escreveu isso devia incluir a frente e principalmente o interior, como você destacou aí, né, Cid? Ô, Carlos, há uma frase de Jesus em que ele afirma peremptoriamente, sem sombra de dúvida, não há margem a interpretação diferente, de que há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa afirmativa de Jesus, ela se refere, obviamente, a vários tipos de mundos habitados. E dentro dessa questão que nós abordamos, a questão anterior, pressupõe-se que as pessoas não estão com um comportamento adequado, eles vão ser convidados a habitar em outros mundos. Podemos entender, portanto, essa afirmativa de Jesus como esses vários tipos de mundos habitados que vão receber tanto aqueles que não têm comportamento adequado ao da terra, como aqueles que já estão com um comportamento melhor que da terra. Enfim, essa fieira de mundos, ela pressupõe as várias moradas da casa do Pai citadas por Jesus? Sim, a resposta é afirmativa, né? Mundos na nossa realidade material, bem como mundos de matéria sutil ou quintessenciada na nomenclatura de Kardec. Então, quando Jesus falou em muitas moradas, a gente pode imaginar, né, essa realidade material. Inclusive, Chico, existem polêmicas que as pessoas às vezes não entendem, que a literatura espírita fala na existência de seres que habitam mundos estéreis, mas eles habitam, mas não a parte material desses mundos, né? Assim como existe aqui no nosso planeta cidades, colônias como o nosso lar, né, que são ligadas ao planeta, mas são realidades de matéria quintessenciada, de matéria sutil e não de matéria densa. Existem também possibilidade de mundos como a própria superfície do Sol, que tem uma temperatura absurdamente alta, de ter espíritos que ali vivem, né? Ser habitada por espíritos, entidades espirituais. Então, quando Jesus falou em muitas moradas na casa do Pai, existem, então, muitos mundos, tanto materiais quanto mundos espirituais, nos vários orbes, nos vários planetas, nos vários astros, estão permeando o universo. Carlos, ontem eu assisti a uma previsão de que o Sol, daqui a alguns milhões de anos, ou bilhões, não sei bem, você que é o cientista vai explicar melhor, vai acabar engolindo aí vários planetas, incluindo a Terra. Ô, Carlos, e daí, onde é que nós vamos morar, Carlos? Existe, assim, uma imigração de espíritos entre os mundos habitados e habitáveis? É interessante que uma vez tinha, no tempo da Guerra Fria, né, alguém muito preocupado com a possibilidade do americano ou do russo iniciar a guerra e isso aí acabar com o planeta. Aí perguntaram para o Chico, mas e aí, Chico?
Chico Xavier, né? Que se acabar com esse nosso mundo, como é que fica a nossa situação? Aí o Chico, naquela sua maneira mineira de falar, assim, não se preocupe não, meu filho. Deus arruma um lugar para a gente ficar. Ou seja, arruma um outro orbe, um outro mundo, uma outra maneira, né, da gente habitar. A gente vai reencarnar no outro mundo, em outra realidade, ou até viver em estado de espírito em um orbe ligado. E então a gente, essa emigração de espíritos, ou seja, espíritos saem de um lugar e que chegam no outro, eles acontecem através do mecanismo da reencarnação. Você desencarna aqui, fica um tempo na espiritualidade e reencarna num outro orbe, num local distante, aí, anos-luz daqui, aí você pode continuar o seu processo evolutivo tendo um corpo lá, né, vivendo aquela realidade, daquele mundo, daquele orbe. Ô, Carlos, mas espera aí, agora você me deixou confuso, porque no próprio Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga os mentores espirituais com relação aos corpos. Você acabou de acenar com a possibilidade aí de termos um local para ir se não tivermos mais a Terra à disposição. Isto é, não estaremos desprovidos de teto. Mas e com relação aos corpos, Carlos? Cada planeta não tem uma densidade diferente, uma gravidade diferente. Como é que vai funcionar se esses seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ou diferentes dos nossos? Sidney, é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria, né, para atuar sobre a matéria. Então a gente precisa de uma interface. O nosso espírito, né, que somos nós, a nossa essência, a nossa individualidade, ele para interagir no mundo material, ele precisa de uma interface, né, igual em informática aí, para você fazer uma conexão com alguma coisa, você precisa de uma interface que faça a conexão, né? Então a gente precisa de uma interface para fazer funcionar o nosso corpo nesse orbe, nesse mundo que tem uma biologia diferente, que tem uma física diferente, né? Ou seja, tem a atmosfera que tem outros tipos de gases. Então o que vai acontecer? Lá a gente vai ter um corpo adequado àquela realidade planetária que está lá, né? O nosso espírito, então, ele vai ter uma interface que vai adequar, que vai permitir que ele possa interagir nesse corpo, interagir no mundo. Então, esse envoltório, essa interface, ele tem que ser mais ou menos material conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso que determina a diferença entre os mundos que temos que percorrer. A pergunta 181 do Livro dos Espíritos, ela questiona os espíritos da codificação se os seres que habitam diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso. Então a resposta que foi dada é isso, de certa maneira que eu falei aqui. O Carlos, quando você fala em interface, eu me lembro de uma ocasião que André Luiz estava indo para os domínios lá de Gregório, a pedido da mãe dele, no livro Libertação. E quando eles chegam ali nos domínios de Gregório, eles têm que se adaptar àquele local, têm que respirar, inclusive, uma substância muito pesada, muito densa. Isso é até desagradável para eles. Quando você fala nessa interface, é isso? É essa adaptação ao local onde o indivíduo vai permanecer durante algum tempo? É isso, Carlos? Você falando em linguagem informática, assim, seria um plugin adaptado ao nosso perispírito, né? Ou seja, é um jeito de adaptar, porque o perispírito é que faz a interface entre o espírito e o corpo. Então tem uma parte do perispírito que é específica da realidade biológica, né? A parte que fica mais conectada no corpo físico, ela tem que ser adequada à parte biológica. E a parte biológica desses mundos habitados aí, então, teria que ter uma ação, né, que coordenasse o sistema nervoso, o sistema dessas criaturas que lá vivem, né, desses seres inteligentes que lá vivem. Eu não sei se ficou melhor emenda do que o soneto, porque você fala de uma hora em interface, depois fala em plugin, agora não sei direito, mas é uma questão de adaptação, né? Aquela parte flexível do perispírito que se amolda à nova situação. Seria isso, Carlos?
Exatamente. É interessante a gente pensar em termos de espírito, a ligação entre o espírito e o corpo. É muito parecido da ligação entre o software e o hardware, ou seja, a parte, né, de programação dos computadores e a parte material dos computadores. Há uma similaridade. Se a gente pensar também que quem criou os computadores, né, as pessoas, nós somos semelhantes, né, criados à semelhança de Deus. Então, a nossa criatividade e a nossa fonte de inspiração pode buscar a solução que ele deu, né? Então é bem nesse sentido. Ô Carlos, eu queria saber a sua opinião. O que as religiões falam sobre a destinação permanente para a alma? Se nós pegarmos a trilogia de Dante Alighieri, o livro dele que fez mais sucesso, sem dúvida, foi O Inferno. E ali, Carlos, ele quase que prova que assim embaixo da Terra existe uma espécie de cornucópia, um funil com várias fases, e após a morte do corpo físico, o indivíduo vai para a danação interna e outros pequeno percentual aí de santos que iria para o céu. Aliás, esse céu deve ser bastante, vamos dizer assim, deserto, né? Porque se você olhar para a Terra aqui agora, 98% das pessoas erram. Só uns 2 ou 3% é que iria para esse céu aí maravilhoso. Mas o que você diz, Carlos, dessa destinação permanente da alma, ou para o céu ou para o inferno? Aí vamos ter uma outra opção também, né, assim, que é o purgatório. E antigamente, hoje até pelas informações que eu vi recentemente, né, falava-se no limbo também, que era um local que ficava para quem não cometeu erros e nem acertos, então não merecia o inferno, nem merecia o céu, e muito menos o purgatório, então ficava nesse limbo. Mas esse limbo parece que já foi descartado. Então sobra a história do céu, do inferno e o purgatório, que é um estado que a pessoa fica até chegar no céu, né? Mas isso tudo aí são criações das culturas gregas antes do cristianismo, porque no Evangelho, no texto do Evangelho, não fala nessas penas eternas. E até por uma questão de racionalidade, uma questão de compreender que Deus, um Pai de amor e de bondade, ele não iria apartar um filho seu pela eternidade, deixando o filho em sofrimento eterno. Isso aí também, se ele nos criou para a perfeição. E se nós desviarmos dessa destinação, seria um fracasso na sua intenção, no seu projeto de criar, né? Ele teria se enganado, feito alguma coisa errada. Imaginar Deus errar é um absurdo, né? O que a gente entende que o Espiritismo explica é que a lei da reencarnação é uma lei biológica, ela está aí para explicar. Nós temos várias oportunidades, várias encarnações para aprendermos a nos adequarmos aos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Temos o nosso livre-arbítrio que nos permite nos adequarmos ou não a esses ensinamentos. Mas caso a nossa escolha, a nossa opção seja a de não nos adequarmos ao Evangelho, à prática do bem, do amor, da caridade, do perdão, entraremos numa sequência de causas e efeitos que nos conduzirão à infelicidade cada vez mais intensa, nos levando a criar até coletivamente estados que chamaríamos de infernais, que deu inspiração também a essas pessoas de pensar no inferno ou no purgatório, né? São estados em que o Espiritismo endossa como existindo, mas são estados conscienciais. Mas como estados conscienciais criados por muitos seres que têm esse mesmo tipo de pensamento, o local que eles habitam seriam, então, a visão de alguém que ali chegasse, uma visão infernal. Então, mais da ideia desse sofrimento ser eterno, né, ele não existe a menor possibilidade, porque pelos motivos que a gente acabou de elencar. Então, conclusão, existe a reencarnação, como diria Richard Simonetti, por mais longe que nos levam nossos desatinos, eles nunca nos levam
mais longe que lá não chega o amor de Deus, nosso Pai. Então, sempre nós teremos a oportunidade de retornar aos braços do Pai através da prática do bem, do amor, da caridade, do perdão e das virtudes que o Evangelho está aí nos disponibilizando. Muito bem, Carlos. Agradeço sua participação. Devolvo agora para o Theo Oliveira para o encerramento de mais um programa Além do Arco-Íris. Muito obrigado pela sua audiência. Ficamos sempre muito felizes em tê-los conosco aqui em nosso programa Além do Arco-Íris. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar juntos na próxima semana. Até lá, fiquem todos com Deus. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.